Maravilha. Mas, Frei, o senhor contar um pouco pra gente, como é que o senhor se aproximou de uma comunidade que, que bebe desse carisma, né, carmelita, que é um carisma tão santo, tão antigo na igreja, tão maravilhoso, né, que uma escola de santidade, assim, antiga e irrefutável. Como é que o senhor, quero que o senhor conte como é que o senhor chegou nesse carisma completo, Fernando. Completar, eu queria saber se o senhor sempre pensou em ser padre ou não. A gente já conversou, mas eu quero que o senhor conte, porque a sua história é muito legal, Frei. Eu quero que o senhor conte. Até porque você que está nos assistindo agora, que está pensando em ser padre, escuta a história do Frei aqui. Vamos ver como é que aconteceu com ele, que de repente pode ter algo parecido na sua vida. Acerta, aí. De repente toca. Assim, eu cresci numa família cristã e até os 10 anos de idade nós moramos caseiros de uma igreja, ali no bairro Batistini, lá em São Bernardo do Campo, né? Então, um padre amigo que tinha várias paróquias e comunidades. Aqui tem uma igreja, precisa de alguém para cuidar, porque não tem. Nossa família foi ali. Então, meu pai trabalhou, e meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da igreja, e eu cresci ali na igreja. Precisava limpar o banco, tudo. 9 anos de idade, tinha umas 7 senhorinhas rezando na minha cabeça, que se eu não repousasse, não orasse em língua, elas me batiam. Então, acho que desde os 9 anos de idade eu já orava em língua ali, foi a efusão do Espírito Santo na frente do Santíssimo, umas 7 senhorinhas rezando por mim, né? Isso é uma bênção. Depois dos 11 anos de idade, nós mudamos de bairro. Continuei sempre indo na igreja aos domingos. Aqui é o mérito da minha mãe, sangue italiano. Não tinha negociação. Lá em casa você vai na missa, você vai. Você não negociava missa em casa. Missa de domingo é missa e pronto, acabou. Podia negociar outras coisas. Tem alguns pais que talvez tenham essa dificuldade. Eu sou a favor dessa ideia também. Sim. A criança, assim, ó, logo de cara, tem, sei lá, do 0 aos 40 tem que obrigar. Depois vai. Depois vai por livre e espontânea vontade. Enquanto tá dentro de casa. Porque o pai sabe o que é bom pro filho, não é? O pai sabe o que é bom pro filho. Sabe o que é bom. Então, quando tá dentro de casa, é inegociável a missa, né? E lá em casa era assim, vai na missa ou vai. E aí, mas é muito interessante porque minha mãe tinha muita confiança. Vai na missa, eu podia sair com os amigos, podia fazer outras coisas, tanto que eu gostava de andar de skate, eu ia para Centro de São Bernardo, 12 anos de idade, andar de skate, pegava um ônibus e ia para lá. O senhor fazia batalha de rap ou não? Lá no... Um pouquinho, mas não era muito dotado para isso. Pensei que você ia mandar um rap agora. Vai não. Aí, sempre gostei muito de esporte, futebol, tudo isso, então sempre gostei muito de sair. Até hoje, né, Frei? Até hoje. Gosto muito de esporte. E aí teve aquela parte da juventude também desviada. Então, de curtir o mundo, né? De experimentar de tudo no mundo. Ali podemos dizer dos 14 aos 17 e 11 meses, quase para fazer 18, fala que o Senhor me salvou dos 18, porque se eu tivesse com 18 anos... Eu já tinha moto desde os 15, né? Aquela motinha pequenininha, né? Com 17 eu já comprei minha 125, que eu trabalhava, né? Uma CG? Uma CGzinha, 125. Azul turquesa. Eu trabalhava em São Bernardo, estudava em São Caetano, então o processo era todo de moto para ser mais rápido. Mas naquela época era tranquilo, né? E aí eu não pensava em ser padre. Isso não. Se tinha uma pessoa... Não, se tinha uma pessoa que poderia ser consagrada na minha casa, era minha irmã, porque minha irmã... Com 16, 17 anos de idade, ela pregava retiro, tinha palavra de ciência, dom de cura e tudo. Você teve experiência de namoro? Sim. Tive experiência. Tive experiência de namoro desde os 14 anos até os 18. E tive um último namoro antes de decidir pela vocação. Foi um namoro muito bonito, assim, dentro, vamos dizer, dos moldes da busca da santidade, dentro da igreja. Foi uma coisa muito bonita, né? E então eu tive todo esse período de juventude, desviada também, mas sem deixar de ir na igreja. Isso que era legal, porque eu achava que eu convencia minha mãe indo na missa, né? Se eu for na missa, minha mãe deixa eu fazer o que eu quiser, então eu vou na missa. E eu achava que eu que era esperto, mas minha mãe que era esperta, né? Assim, ela confiava mais em Deus do que em mim. E eu achei que ela confiava em mim, mas ela confiava mais em Deus. E tem outra coisa também. Quando, na primeira infância, a gente tem contato com a fé verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo, né, a fé católica, o amor de Nossa Senhora, etc. No momento da juventude que a gente sai, a gente tem para onde voltar. Sim. Gente, por mais que a gente, de alguma forma, viva essa crise, muitos de nós vivemos isso na adolescência, na juventude, mas quem viveu na primeira infância tem para onde voltar. Sim. Às vezes é uma companhia da avó que leva na missa, de um tio ou de uma tia e tal. E de alguma forma o que o senhor está dizendo parece que foi assim, né? Sim, que aconteceu? O senhor isso mesmo. Não perdeu a referência, vamos dizer assim, né? Não perdi. Eu ia na missa no domingo, podia sair numa balada, sábado à noite eu chegava e ia direto para a missa. Antes de ir para casa, mas eu ia na missa. Nossa. Então a vida era assim. Se eu fosse surfar domingo de manhã, eu chegava na missa e ia direto para a praia. Cheguei de Havaianas, shorts e regata. O importante era estar na missa, né?
para cumprir ali o preceito. Ó, você percebeu? O Frei surfa. Caramba, surf, skate. Qual é o seu esporte preferido? O preferido é o surf e o futebol. Que legal, surf e futebol. Esse aí fiz um pouco de esqui também a última vez que fui na neve lá na Itália. Eu fiz uma vez, Frei, para nunca mais. Eu sou um pateta. Eu saí todo roxo, cara. Nossa, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso aqui. Eu jogo esporte assim, eu posso não saber jogar, mas se estiver jogando vôlei, eu vou meter no vôlei. Se estiver jogando basquete, eu vou basquete. O que tiver acontecendo de esporte, eu entro. Eu arrumo uma vaguinha só para... Que eu gosto, ping-pong, então, meu Deus do céu. Aí chegou perto dos 18, a coisa mudou. Isso, aí quando eu estava ali para fazer os 18 anos de idade, eu tinha um amigo que ele começou a ir na igreja antes que eu, fez um retiro de jovens, tudo, tinha namorado, e de repente ele sumiu. 6 meses a gente não se via mais. E meu pai encontrou com ele um dia na rua, falou, e aí, agora você está indo na igreja, você não convida o Diego para estar com você e tal, sumiu. Aí ele me chama para ir na casa da namorada dele para rezar um terço. Falei, tá, e aquela época era ligação mesmo. Você não quer ver rezar o terço aqui na casa da minha namorada? Engraçado, aquela época era ligação, né? Parece que faz uns 200 anos. Faz 20, sei lá, 23, 24 anos por aí. Então, ligou em casa. Falou, você não quer me rezar o terço na casa da minha namorada? Falei, há um tempo que eu não vejo, né? Tô dentro, vamos rezar. Conheci a namorada dele e tudo. Ele conheceu ela na balada. Depois os dois fizeram a experiência de Deus juntos, né? Que legal. Fui na casa desse jovem, dela, rezar. Seu amigo Ricardo Bocão, né? E aí nós estávamos rezando um terço, e quem era o coordenador de jovens hoje é padre também da Missão Belém, que é o padre, meu Deus, Paulinho. o padre Paulinho da Missão Belém, ele era o coordenador. O senhor tinha me falado, é verdade. E ali ele começou a conduzir o terço, e a cada mistério tinha um louvor. Só que eu já conhecia a renovação, então não estava tão perdido. No final deste terço, começou aquela oração, tudo é um momento de escuta. Eu tive uma visualização, só que fiquei bem quieto, né? Tive uma visualização, não falei nada, né? Eu falei, olha, eu estou vendo um jovem caminhando, eu não falei nada, eu fiquei na minha cabeça, né? Um jovem caminhando num túnel, tinha tipo um esgoto e estava pela metade assim de água, aí tinha um sofá, uma geladeira, um pneu, tinha uma luzinha lá no fundo, e o jovem caminhando com dificuldade. Eu falei, não vou falar isso, coisa da minha cabeça, né? E aí ele falou assim, olha, se alguém tiver alguma palavra, alguma visualização para falar e tudo, e eu bem quietinho na minha, né? A namorada do meu amigo vai e fala assim, olha, eu estou vendo um jovem caminhando num túnel, ele está com dificuldade de caminhar, está com água até a cintura, tem um sofá, tem um pneu, tem uma geladeira, ele está vendo uma luzinha lá no fundo. Ela falou que eu estava vendo, eu falei, meu Deus, telepatia, o que é esse negócio? O Espírito Santo está agindo forte, né? E eu na minha cabeça, falei, puxa, esses jovens não fumaram nada, e está todo mundo assim viajando. Uma brisa danada. Uma brisa danada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Está todo mundo feliz, ninguém bebeu nada, eu falei, que loucura é essa? E acabou o terço, ela me chama, e nós fomos assim do lado de fora, ali no jardim da casa. Ela falou assim, Diego, eu queria te pedir perdão. Você me perdão do quê? Ela falou, sabe aquele jovem que eu falei na visualização? Então, aquele jovem é você. E eu sou o lixo que te impede de caminhar. Eu falei, que loucura é essa? Eu falei, que loucura é essa? Ela falou, porque há 6 meses atrás, quando eu fiz uma experiência com o Ricardo no retiro, eu afastei ele de você. Eu falei assim, ou você namora comigo, ou você continua a amizade com o Diego. Porque namorar comigo e ser amigo do Diego não dá certo. Porque a gente sempre saia junto. Então não dá certo. Os caras querem saber de esporte e tal. Não, só balada, festa. Então não dava certo. E aí, ela falou assim, tudo bem, abraçamos, choramos, aquela coisa emocionante, né? Que toca, né? Aí me chamaram para ir num grupo de jovens, um grupo de oração. E eu fui 4 finais de semana, mas eu ia no grupo e saía na balada à noite. No quarto grupo de oração, o padre Paulinho, que hoje é padre Paulinho, pregou sobre o filho pródigo. E eu achei que eles estavam fazendo uma casinha para mim, porque eles estão falando tudo de mim. Esse jovem é muito moderno, ele faz tudo de errado e estão falando de mim. O Ricardo contou tudo e ele está dando um exemplo. Mas quando ele leu na palavra, Lucas 15, filho pródigo, aquilo torceu meu coração assim, de uma tal forma. Eu falei assim, não é Deus falando comigo. Ele me pegou de tudo quanto é jeito. Aí ele falou, se alguém quiser me dar uma palavra aqui, vem aqui na frente dar um testemunho. Eu que aqui meu coração a mil, assim, eu levantei e fui lá. Eu falei, olha, não sei se Jesus morreu afogado, asfixiado dentro de mim, não sei o que aconteceu, mas olha, eu estou me sentindo aqui desse jeito. Eu falei assim, eu preciso de coisa nova. Tal. Aí eles começaram a me chamar e ali começou a minha caminhada. E naquele dia, olha que interessante, naquele dia eu fui de balada ainda. E naquele dia eu tinha um ingresso e mais R$10. R$10 dava para 3 cervejas na época.
E assim, eu não Ó, tinha faz nem, tempo eu não isso. tinha nenhum cigarro. Vai. Aí eu falei, você quer 3 cervejas? Eu falei, então tá, é umas 10 outra uma e outras 3, 4 da manhã. O resto eu tenho que ganhar dos outros e o cigarro eu tenho que pedir. Sabe aquela cura que Jesus faz, que ele toca o coração e a pessoa enxerga os outros como árvores? Eu fui para aquela balada, eu entrei, até hoje, Estância Alto da Serra. Tá? Balada country com dia de tudo, tá? Com 16 anos de idade, eu fundei uma comitiva chamada Coração Sertanejo. Além do surf, eu gostava de sertanejo. Olha só. aí. Com 16 anos de idade, eu organizava ônibus para Barretos. Imagina. Barretos. Tinha uma dupla predileta do senhor? Na época era o Bruno e Marrone. Né? Bruno Marrone era bom. Mas que continua bom até hoje, eles cantam bem. Cantam. Né? Eu nunca fui um fã de sertanejo, eu queria a distância do Alto da Serra, mas tudo bem. E aí o que acontece? Naquele dia, eu me senti muito mal naquela balada. Eu olhava e tudo parecia estranho. Eu não me encaixava mais lá. Aí eu tomava uma cerveja e estava ruim. Fumei um cigarro ruim. Tudo com gosto diferente. Falei, que negócio é esse? Comecei a olhar, parecia os outros estavam como árvores mesmo. Um lugar estranho. Fantástico. E eu falei pro meu primo, falei, ó, Felipe, eu preciso ir embora. O que está acontecendo? Eu falei, não, tá tudo estranho para mim hoje. Não tá tudo. Eu não quero dançar, não quero beber, não quero fumar, não quero nada, não quero conversar com ninguém, tá tudo estranho. Eu falei, não, beleza, vamos embora. O primo veio embora. Hoje, graças a Deus, mora lá em Brusque, Santa Catarina e é ministro da Eucaristia. Ele é a esposa dele. Olha que fantástico. Santa Faustina Kowalska aconteceu com ela uma experiência numa balada, né? É verdade, ela correu foi- também, foi eu não pra sabia, balada. eu não sabia. É verdade, Ela Jesus tava na convenceu balada. ela numa balada. Uau. Numa Exatamente. festa. Foi lá, Jesus foi lá. Ela saiu da balada e foi rezar. Foi. Foi na Foi Santíssima. lá para a igreja, isso mesmo. Olha Aí, Incrível, né? aí aquele dia ali começou a minha caminhada na igreja pessoal. Até então era de família e era aquela fé de família, carregado pela fé da mãe, Aí você do teve pai. o seu encontro. Ali eu tive meu encontro. E aí eu comecei. Né? E aí comecei já estava num namoro, e aí esse namoro começou uma coisa muito boa, porque nós fizemos um retiro também. E aí a coisa começou a ficar muito boa. E nada de pensar em ser padre, nada. Sonhava em casar, ter filhos, tudo, ter minha Harley Davidson, girar o Brasil andando com uma moto. Gosto Que muito de legal. moto também. Qual que é o seu modelo preferido de Harley Davidson? Eu gostava da Fat Boy na época por causa do filme do. Engraçado, eu não tenho Mas- vocação pra usar Fat Boy. Engraçado, esse negócio de gordo não é comigo. Mas tu gosta de moto? Eu gosto da V-Road. Eu acho muito legal a V-Road. Gosto de moto também. Eu também gostava de outro que era a V-Max. Não é Harley, mas a V-Max na época. Eu falava, meu Deus, tem que ter uma moto dessa um dia. Né? Mas, Mas aí, entre motos, namoros e sonhos... aí, um dia, eu cheguei na casa da minha namorada, faz 6 meses que estava namorando, decidido em terminar. Não sabia por quê. Olha que estranho, não sabia. Cheguei lá, falei, eu tenho que terminar o namoro. Chamei ela, conversei, chamava a Fernanda, né? A Fernanda aqui chamava a Fernanda. Falei, Fernanda, olha, eu não sei, não tem ninguém, não sei por quê, não sei se eu vou te decepcionar, eu estou estranho, tem algo diferente comigo e eu sinto que eu preciso terminar. Terminei o namoro, foi aquele chororô, porque estava tudo indo bem, estava tudo indo bem, né? Um respeito, assim, um respeito lindo, sabe? Um pelo outro, pela família e tudo. E terminamos. E aí o que acontece? Uma semana depois eu fui num encontro em Santo André e lá estava a Canção Nova, o Dunga conduzindo o encontro, tudo. Daqui a pouco entra o Padre pro Santíssimo. Entra o Padre Santíssimo, passa no meio dos jovens e coloca o Santíssimo lá no altar improvisado, fica de canto. O Padre ficou ali, o Santíssimo aqui e o Dunga ali, conduzindo a oração. E o Dunga diz assim, jovem, você faz de tudo para você ser feliz, você faz aquilo. E eu falei assim, nossa, eu me encaixo, né? Porque, olha, eu trabalhava, fazia faculdade à noite, estava fazendo engenharia, estava bem. Engenharia para fazer. Fazia engenharia, mecatrônica. Eu queria fazer robô, porque eu trabalhava num laboratório de calibração, instrumentos de medição, eu preparava os instrumentos daqueles carros que faz o crash test, que bate na parede, eu preparava todos os equipamentos que iam naquele boneco. Então, era puro desenvolvimento de carro, era testes, eu gostava dessa área. Quando sabe? eu ouvi a sua história pela primeira vez, eu fiquei encantado por causa disso, Frei. Porque, assim, ó, aparentemente, nada dessas coisas, quem olha fala assim, não, esse cara nunca vai ser padre. Só que isso é simplesmente extraordinário, porque quando alguém como o Frei toma uma decisão, não é um cara tipo que não viveu nada e se não fosse o seminário, não sei, sabe? Não, é um cara que teria todas as opções e fala assim, mas eu quero ser sacerdote de Jesus Cristo. Tinha o que abrir mão, né? Tinha o que abrir mão. Um negócio fantástico. Sim.
Estava indo bem. E lá em casa, nessa época, todos trabalhavam. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu. Então, E qual foi a reação da sua namorada quando você falou que tinha que terminar com ela? Sofrida. foi sofrido. Porque não tinha motivo. Certo. Não tinha motivo. Ela compreendeu espiritualmente o que estava acontecendo comigo. Mas não tinha motivo. E eu falei, não sei porquê. Foi ruim. Ela agradeceu, no final, foi esse momento que eu conto para os jovens, porque foi muito bonito isso aqui que aconteceu. Ela falou assim, Diego, nós estamos juntos há 6 meses e você me tratou com tanto respeito que você não precisava dizer que me amava para eu sentir que você me amava. Uau. Isso foi muito bonito. Bonito mesmo. E porque tinha um respeito muito bonito. E ali, terminei. Eu estou nesse encontro, e aí o Dunga, ele fala assim, Jovem, você tenta de tudo para ser feliz, não sei o quê. E eu falei, nossa, mas Jesus, eu estou feliz, está tudo indo bem, o que está acontecendo? Aí ele falou, agora pergunta para Deus o que Ele quer que você faça para você ser feliz. Eu falei, então eu preciso ser mais feliz, né? Aí eu falei, Jesus, o que eu preciso fazer para ser mais feliz? Aí, daqui a pouco, quando eu me dei conta, eu estava olhando para o padre. Estava olhando para o padre, assim, o Santíssimo lá e eu aqui, olhando para o O padre. senhor lembra quem era o padre? Não lembro. Era um Olha. padre, Que isso é fantástico. passou por lá. E aí eu voltei a olhar para Jesus. Falei, nossa, Jesus, que estranho, né? Olhando para o padre lá, o senhor aqui e tal. Tudo bem. Aí daqui a pouco, quando eu me dei conta de novo, eu estava olhando para o padre. Olhando para o padre de novo. Fixado no padre. Eu voltei assim, falei, o que está acontecendo, né? Assim, eu estou olhando para o padre, os outros vão achar estranho, né? O Santíssimo lá e só eu olhando para o padre, né? E aí eu senti no coração, sim, aquela voz misteriosa que não tem como descrever, mas é como se dissesse assim, você não perguntou o que eu queria que você fizesse para você ser feliz? Aí eu falei, eu tenho que ser padre para ser feliz? Eu perguntei para Jesus. Aí me veio uma alegria tão grande, que invadiu, assim, sabe aquela coisa que sobe assim, que te arrepia, que te dá uma alegria, uma leveza. Eu falei, cara, eu tenho que ser padre para ser feliz. Aí eu falei, vou ser padre. Saí dali, aquele momento eu olhei e falei, vou ser padre.